Viver na mesma época que alguém é um luxo que nem sempre a gente se dá conta. Mas eu lembro exatamente da primeira vez que eu vi a Débora Falabella na TV. Isso na novela Um Anjo Caiu do Céu, sei lá, 98, 99, já nem sei. Eu lembro de ter ficado muito impactada com a presença dela, com uma atuação que misturava delicadeza com uma certa reserva, o que de alguma forma tornava ela meio indecifrável, coisa, aliás, que se repetiu inúmeras vezes. Sem pensar muito, de cara eu lembro da novela Avenida Brasil e do filme Dois Perdidos numa Noite Suja. Recentemente, eu vi a Débora no teatro, em Prima Facie, papel que rendeu a ela o APCA de Melhor Atriz de 2024. E fiquei muito tocada, não só com o talento dela, que eu já conhecia, mas com uma certa fúria que eu acho que toda mulher, e portanto toda atriz, carrega dentro de si. E que é muito catártico quando a gente consegue colocar isso pra fora, principalmente através de personagens. Acontece que em cena, a alma dos atores sempre acaba aparecendo. E o que eu vi em cima do palco foi uma mulher completamente à vontade com quem ela se tornou e lutando para que todas as outras mulheres também tenham a chance de serem, sem medo, ou mesmo com algum, exatamente quem elas são. Com vocês, a imensa artista e agora tiktoker, Débora Falabella. Estamos aqui no Parque da Água Branca, onde eu vinha com o meu filho mais velho, João, quando ele era pequeno. Gente, para! Ela chegou! Ela chegou! Ai, que alegria! Alegria eu. Gosto tanto do seu programa, de você. Pô, eu também, Débora. Que alegria. Não, você sabe que eu comecei comecei falando assim, caramba, eu vinha aqui quando o João era pequeno. O João tem 21 anos. Pois é. E aí eu falei, bom, já vou chorar por causa disso, vou chorar porque eu vou conversar com a Débora. E a tua peça, cara, é um negócio que... Enfim, não vou chorar agora. Vamos fazer um arco dramático, né? Tem que ir lá apelar. E esse parque era muito perto da minha casa, porque eu morava aqui na Pompeia. Você morava na Pompeia? Morava na Pompeia. E aí eu vim aqui muito. Feira de orgânicos. Feira de orgânicos! Cara, eu também vinha muito. Sim, Aí via os cavalos ali. Daqui por aqui a equitação, não é? Os cavalos ali na frente. Já me relacionei. Aqui, ó, tem as cocheiras. Exatamente. E tá rolando aqui. Isso é muito bom, gente. Olha aquela placa ali, leia, por favor. Tem o baile. Eu não sabia disso. Tem o baile. Eu daqui a pouco disso. tô nesse baile. Eu também. E vou estar feliz aqui nesse baile. Eu também, gente. Fico vendo agora família, pai, mãe. Queria que eles estivessem assim. Que eu vejo, me dá tanta alegria. Eu sou muito fã da Débora. E a gente, assim... Sabe aquelas pessoas que você, tipo... A gente não é amiga. Mas a gente poderia ser. Mas a gente pode ser. Eu acho que... Mas eu acho que tem uma questão também da gente, né, que vive numa mesma época, assim, de uma identificação. Sim. E eu tenho uma identificação, assim, como você escreve, você tem uma, né, assim, a sua expressão artística está muito presente ali, né, pra gente, principalmente hoje em dia em rede social. Sim. E nos veículos ali de leitura. É muito bom quando você lê mulheres da sua geração. Sim. E que te causam muita identificação, Sim. assim, isso é tão poderoso, assim, e por isso que eu falo, assim, eu me identifico tanto com as coisas que a Maria escreve, assim, né? Então é tão bom poder estar perto de pessoas com quem você está vivendo naquele exato momento, sabe? Naquela mesma vida. Outro dia eu ouvi um negócio muito bonito da Ana Alvarez, que é uma escritora. Ela fala, cara, a gente perde às vezes a noção da beleza dos termos. Quando a gente diz ao mesmo tempo, a gente está dizendo que a gente está dividindo o tempo. Sim. É tão lindo, né? Lindo tipo assim, demais. a gente, ao mesmo tempo...
Como é que foi fazer Nina e Carminha? Você ainda tem saco de falar disso? Você acha... Tenho, não, eu acho interessante, porque foi muito difícil essa novela. Foi? Não foi fácil. Porque era uma personagem difícil. Sim. Era uma personagem que ela era muito, né, uma personagem que tinha ali uma vingança dentro dela, um ódio dentro dela. Ao mesmo tempo, ela era a personagem que tinha, era a personagem romântica da história. Ela também tinha que seguir, se Sim. encaixar em outros caminhos. Então, até o meio da novela, porque no meio pude brincar um pouco mais. Foi quando ela se revolta e aí ela também faz ali vira ali um pouco a tortura a Carminha. Nossa, é muito bom. Então isso foi a última novela explodir. que eu e ao mesmo tempo parei minha isso, vida era uma pra ver. personagem que era uma protagonista, uma antagonista, uma protagonista que era muito reclusa, né, sempre de poucas palavras, muito séria, com uma antagonista que era totalmente solar. Então Sim. esse equilíbrio ele era muito importante para a trama, assim, mas ao mesmo tempo era difícil, porque eu ficava com raiva às vezes da personagem, Claro. sabe? Mas eu depois, quando ela foi, isso eu acho que é uma coisa dos personagens ali do João, né? Principalmente assim, essa novela que foi tão... Essa novela... Ela foi uma junção, assim, de um elenco muito bom, uma direção muito brilhante. Avenida Brasil foi um negócio né, assim... O texto... E aí eu acho que fui achando esses caminhos para a personagem e fui gostando dela, mas ela era difícil, porque ao princípio não era uma personagem que tinha um carisma muito forte, né? Ela ia ganhando carisma quando você ia acompanhando a vingança. Eu sempre achei ela bem carismática, assim, sempre achei. Mas entendo o que você fala, a mocinha ela às vezes é perigosa, mas é que ela não era, né? Assim, depois, e aí quando você começou a maltratar, nossa, assim... ali foi um momento muito interessante, Nossa, assim, foi um momento de jogo de atrizes também muito bom. Eu lembro que eu e a Adriana, a gente Então, e amava vocês dois, estar isso que ali. eu queria saber, como é que foi para vocês, porque isso aparece, né? As relações fora da tela, elas aparecem, né? né? A gente sabe muito bem isso, principalmente quando a gente faz que hoje eu acho que ainda bem que não tem tão mais essa força, pares românticos, né? Sim. Mas assim, né, no caso eu e a Adriana ali, a gente tinha muito uma rixa, uma briga, a gente tinha um ódio. Imagina se a gente não se... Ia ser, porque ao mesmo tempo assim, uma enterrava a outra botava a outra numa situação escrota. E a outra, e a que estava na situação a cena escrota. a cena do enterro eu jamais esquecerei. Então, a que está numa situação escrota tem que estar disponível a estar numa situação escrota também, né? Total. Não pode ser, não vou ser enterrada, não quero. Não posso fazer isso, não pode puxar meu cabelo. Não, pelo amor de Deus. Deus. A gente então, como a gente tinha muita liberdade desde o início, a gente falou assim, vamos junto, porque vai ser puxado, né? A gente gravava muito, só que ao mesmo tempo era muito bom. Então a gente ali, juntas, a gente desde o início no camarim, era um camarim muito bom. Sim. Então a gente ficou cúmplice, assim, de tudo do trabalho, sabe? Das horas de trabalho, das partes boas, das partes difíceis. Sim. Não, e o sucesso também é complexo, né? Então isso foi muito, e por isso que foi importante a gente estar junto, assim. E é engraçado, eu não tenho... Hoje eu tenho mais, mas eu não tenho tantas amizades que eu fiz na televisão. E a Adriana é uma das grandes amizades. Aí depois de Avenida Brasil eu fiz algumas amizades também que ficaram pra vida, assim. Mas a Adriana foi uma grande amiga que... A Adriana é demais, Ela é demais também, né? Adriana. Ela é demais. A gente ama, Adriana. Antigamente a minha vida, tipo, 80% era para amoroso. E hoje em dia não é mais. Demais, não é. E então, assim, quando eu olho pra vocês e eu falo, cara, Débora e Yara tem um casamento. Sim. E como é lindo, né, essa coisa de mulheres e que uma vai levantando a outra, né? Porque a gente às vezes tem muito um discurso do que é, né, do feminismo, e que é incrível, que é muito importante. Deixa eu, entendeu? Sim. Se eu tô podendo levantar a bola, eu vou levantar a bola pra ela, entendeu? Se você puder levantar a bola pra mim, você levanta a bola pra mim. Isso é muito forte, lindo, né? E eu acho que é algo que a gente também foi aprendendo a construir. Eu vejo hoje, por exemplo, né? Hoje eu tenho uma sobrinha que mora comigo que tem 20 anos. Ela já legal. Assim, ela tá morando, fazendo moda aqui. Então, tô com 2 jovens em casa, né? Filha e sobrinha. Já é uma outra... Eu não lembro eu jovem. Eu tinha as minhas amizades e as minhas amizades eram muito próximas. Sempre fui amiga a Yara, eu sou amiga desse porque eu tinha 16 anos.
Gente, isso é uma loucura. Eu tinha amigas mais velhas, assim, mas nunca tinha uma amiga. E aí eu fui percebendo, assim, fui ficando mais forte a amizade feminina. E é isso, eu acho que antes tinha uma questão amorosa, né? Tinha uma importância. Era uma coisa... Eu me lembro de alguns momentos, assim, pelo menos na... O que será que é aqui? Isso aqui Isso devia ser alguma coisa antigamente, antes de ser um parque, né? Era uma fazendinha. Era uma fazenda? Acho que era uma fazenda. A gente passou... Aquele momento que a gente estava atrás do lago, era o momento da gente falar coisas pesadas, porque aí o lago dava... A gente podia falar coisas bem punks, que o fato de estar no lago, a gente Tava já... antecipada. a gente já ia aparecer pessoas nas fotos. A peça fora foi muito bem, assim. E aí ela começou a ser vendida. Entendi. E aí eu descobri que ela estava sendo vendida para outros países. Eu falei, Você teve vou que ser atrás. não dava Quando pra... eu fui atrás, ela acabou de ser comprada. E aí eu falei, putz, eu fui atrás com uma outra produtora. E aí, daí a mais ou menos 2 semanas, o Luciano, que hoje é produtor também, me ligou e falou, eu tô com esse texto, eu queria que você fizesse. Eu não acredito. Juro. Eu não acredito. Eu juro. E aí ele tinha um diretor na época para dirigir e tal, mas esse diretor também não poderia, apesar de ser um excelente diretor. E eu acho também que seria incrível ser dirigido por uma mulher. Eu falei, então vamos fazer Coiara, mas eu quero entrar para produzir junto. Eu queria fazer um texto assim que chegasse no público e que ao mesmo tempo fosse algo que a gente pudesse fazer uma montagem do jeito que a gente gosta de fazer, com uma linguagem, né, interessante. E aí a gente começou a ensaiar. E era o segundo texto que eu estava fazendo sobre violência contra a mulher, né? E aí eu me pergunto... Qual foi o primeiro? O Neste Mundo Louco, Nesta Noite Brilhante, que foi escrito por uma grande amiga que a gente estava falando, essa coisa de mulheres, né, da mesma geração, né, e que escrevem, assim, e a Silvia Gomes é uma dramaturga. Sim, maravilhosa. E aí também, assim, é o segundo texto que eu faço dela, e ela também tem, e aí fazer um texto, né, ler e interpretar um texto escrito por uma mulher da sua geração, sim, também é muito... Você não tem vontade de escrever para o teatro, não? Todo mundo também fala, eu acho que eu vou escrever agora uma peça, mas todo mundo tem me falado isso. Eu sempre fico meio... Para você fazer. Então, mas eu sempre fico com pudor, outro dia eu conversei isso com a Mônica Martelli, assim, eu sempre fico com pudor de, tipo, o que eu já escrevi, eu já sei, eu quero pegar uma coisa que eu não sei, entendeu? E que vai me dar uma coisa... Como produção, eu penso assim, putz, vou escrever um texto e que eu vou saber fazer, né, vai caber na minha boca porque eu vou ter propriedade, eu vou mandar bem. Ao mesmo tempo, se chega uma coisa que não fui eu... Também é muito tem bom, um encontro, né? sabe, como artista, e eu tô virando uma coisa muito... Eu tô com muita saudade de atuar. Então, de alguma forma, se for meu, eu fico menos atriz, eu tô meio cansada de mim, sabe? A gente cansa da gente. Uma das melhores coisas de ser atriz é você... Não, e talvez, né, depois seja uma onda de você escrever para outra pessoa realmente então, fazer. Exatamente. Eu acho que talvez... Deve ser Mas uma coisa na peça interessante. que me fascinou muito, assim, além de tudo, né, da direção, do cenário, é tudo muito chique, e ao mesmo tempo que é tudo muito chique, e que tem muito conceito, e que tem muita direção, e que tem muito figurino, nada disso se sobrepõe à tua atuação. Mas isso era uma preocupação da Yara, assim, por isso que era tão importante a gente fazer junto. E ela falava, Débora, por mais que eu tenha aqui, eu vou colocar a mão, vou te falar o que é, vou te conduzir, vai ter uma hora que tem que ser seu. Eu lembro de você fazendo um Anjo Caiu do Céu, assim, sempre fazendo a Mel, você sempre foi uma figura muito magnética, assim, né, na televisão, mas sempre teve... Quando você fez também tá caindo coisas tão bom, caindo naturezas em cima da gente, eu tô amando isso. É uma coisa, sei lá, um pólen, uma coisa... Não tem um pólen. Não tem um pólen? Direção de arte são as folhas, a gente contratou. Mas quando você fazia Mulher do Wagner no Juscelino, você tem uma coisa meio Lady, né? Não, Débora, desculpa, eu quero te conhecer mais bagaceira, mas eu que não conheço profundamente, comprei um pouco essa Lady? Comprei essa Lady. E ali eu te vi furiosa. Isso me fascinou. E o dia que eu fui ver a peça foi muito especial, porque foi um dia de muito... Foi a Adriana Esteves. Foram muitas amigas. Não, a Adriana ficou... Não, foi a André Beltrão, tinha uma galera, mas assim... Gente, tudo eu tenho vontade de chorar.
Se você começar a chorar, eu vou chorar também. No final, eu não sabia se eu olhava para você sendo aplaudida ou se eu olhava para a emoção da Adriana te vendo. Ela estava muito comovida. Ela ficou e foi muito bonito. Você falou essa coisa, né, de Lady, de ser... Eu acho que eu fui uma jovem muito fechada. Acho que eu ainda sou. Mas eu acho que essa coisa também de ficar falando, sou tímida, acho meio se mesmado também ao mesmo tempo, sabe? Não acho que é uma coisa que é real, porque não é isso. Acho que eu fui uma jovem que, inclusive, acho que tem a ver com o tempo que a gente vivia, né? Sim. Acho que a gente vivia em lugares, até a gente falando sobre abuso, sobre assédio, a gente vivia em lugares que a gente jovem chegou muito nova nesses lugares. Você chegou, eu acho que você fez sucesso muito nova. E eram lugares onde, assim, hoje não se discutia isso mais, não tinha um compliance. Não tinha compliance! Então, eu acho que eu tinha um jeito muito mais sisudo com a vida, sabe? Para me proteger, muitas vezes. Mas isso... Acho que isso até... te serviu? Me serviu. Ele resvalava um pouco no meu trabalho, na minha atuação, porque eu acho que eu não conseguia ser livre como eu gostaria. Em alguns lugares, sim, acho que alguns trabalhos eu conseguia. E aí o teatro que me dava isso, porque o teatro para mim sempre foi um ambiente seguro. Sim. O camarim bom. Sim. Então isso para mim era muito livre. E aí agora eu acho que eu tô muito mais solta do que eu era, assim, muito mais aberta, falando muito mais coisa, muito mais furiosa talvez, que você falou, assim, e tenho tido essa vontade de ser mais assim, de me apresentar e de estar no mundo que é onde eu me sinto à vontade, mas talvez eu acho que era tanta coisa, né, quando a gente é jovem, era tanta coisa para lidar, era tão difícil ali estar naquele lugar, ao mesmo tempo muito bom, então tinha que sustentar, tinha que ser Caxias, tinha que levar ali a ferro e fogo. Você é Caxias? Eu sou Caxias. Mas isso é bom, né? Não, isso eu gosto. Isso é muito bom. Isso eu acho bom. Eu acho que acho até que as coisas também, muitas coisas aconteceram, né? Talentos, acho que é por ter um comprometimento com o que a gente faz, assim. Não dá pra ter tudo, né? Existe essa parada, né, do ter que... Eu, durante muito tempo, fiquei achando que... Eu sempre gostei de rede social, sempre, desde o começo. E eu tinha muita vergonha de gostar, Débora. Eu também tinha vergonha de gostar. Sabe o que eu faço até hoje? Mas hoje eu gosto também. Jura? Eu gosto. Eu vejo que você gosta também. Eu gosto muito. Não, mas eu faço assim, tem amigas que eu falo assim, você sempre, quando você olhar uma coisa na minha rede social e você falar assim, passou. Cara, por favor, isso eu acho que é assim, pra Botox e pra rede social. Eu falei, passou. Aqui passou. Aqui não tá bom. Gente, isso é muito bom. Mas assim, veja como... Eu sempre falo assim, mas veja de uma forma aberta. Porque eu posto qualquer coisa. Eu tô postando coisas que eu também não postaria. Você mudou muito em rede social. Eu ficava assim, gente... Ai, como é chique, gente. Gente, eu abri um TikTok. Para, eu quero. TikTok. Eu vou abrir... Tem TikTok? Tem. Sabe quem me incentivou na época? E depois saiu a Luísa Matsushita, a madrasta de... Gente, mentira. Foi. Ela fazia... Não, tem que ter. Depois ela saiu. Não, agora eu vou entrar no TikTok hoje. Não, o TikTok é muito bom. Quer dizer, é bom, tudo é tóxico. Tudo vai ter um momento tóxico. Mas o TikTok ele é muito democrático, é muito absurdo. Não, a Camila Frender outro dia estava falando até que entrega melhor. Não, e é uma parada que é o nosso canal. A gente... Esse negócio... Você dá muito bem no TikTok. Não, eu vou pro TikTok agora. E é uma outra turma, por exemplo. Quando é mais jovem, né? Tem gente que não sabe quem você é. Eu postei uma coisa e falou assim, Helena Rizzo? Não, é... Você sabe que várias pessoas já me confundiram com você e eu tiro uma onda, né? Principalmente mas na época tem alguma coisa, né? Assim, eu fico muito envaidecida. Porque já me confundiram com você, com a Andréa Horta e com a Flor, eu acho que é mais por causa do nome, Maria Flor. Sim. Olha que legal você ser descoberta por uma... De repente, por jovens que não te conheciam, também porque eles não assistem mais novela. Total. Então, às vezes, você está num lugar que esse jovem te reconhece e fala, olha, não, eu tô... como algo novo. Eu estou, essa altura do campeonato, 20 anos depois, com a turma do meu caçula, eu estou vivendo o auge, porque Tropa de Elite não acaba. Então eles estão vendo Tropa de Elite. Então, eu estou considerando que eu estou no auge.
tô vivendo, assim, the time of my life. Sim, isso mesmo. Isso é que é interessante. Assim, claro que tem uma coisa que eu mesma falo lá em casa. Falei, nossa, mas não sabe quem é tal pessoa, não sabe quem é esse ator, Sim. faz parte da... Sim, Eu fico, às vezes, repetindo coisas que, às vezes, né, eu ouvia. Mas tá tudo tão diferente, gente. A pessoa não é menos importante porque a gente não conhece. O Brasil é gigante. Exatamente. E agora, né, YouTube, não sei o quê, todo mundo pode pegar e... Não, e até isso é legal também da gente, às vezes, conhecer, né? Assim, talvez o que a gente faz, ela abre essas possibilidades, assim. Nós somos mães diferentes hoje, do que eu acho que a minha mãe foi, do que meu... Sim, nossa, eu não conversei sobre... Minha mãe não falou comigo sobre menstruação. Então, eu fico vendo, por exemplo, ainda mais porque eu tenho uma coisa de uma família que, acho que você tem também, que é essa família que eu sou, que somos todos amigos, assim, meu marido hoje, meu ex-marido e a madrasta, né? Sim, eu sou fã do seu ex-marido, sou fã da mulher do seu ex-marido e sou fã do seu marido. Então assim, a gente e aí consegue somos fazer hoje, isso é que é muito louco. Então, acho que ao mesmo tempo, né, que tinha isso eu tinha essa coisa com as minhas irmãs, porque também meus pais, eles eram mais afastados, né, assim, eram outras, apesar de que meu pai, por ser ator, ele tinha a mesma coisa que eu vejo que tem com atores, que assim, a gente tem amigos de 90 a 15. Isso é muito maravilhoso, gente. Então, na minha casa tinham festas, a gente dava festas, às vezes eu, minha irmã, que também é atriz, e que estavam os amigos do meu pai. O meu pai adora, entendeu? Meu pai adora até hoje. Mas isso é muito legal, né? Porque a gente aprende muito. Eu agora estou sugando muito jovens. Então, eu assim, também. Sugando geral, assim. Então, o Bento, meu caçula, que tem 14, ele ouve muito trap. Agora ele tá numa onda mais jazz, enfim, mas teve uma época que ele tava muito trap. Minha sobrinha. E aí eu falei, cara, o que é trap? Tipo assim, tiazinha, não sabia nada, né? Não tiazinha, chicote, tiazinha, queremos também, mas... Não, tipo, não sabia. E aí eu comecei a ouvir, cara. E aí eu comecei a ver um negócio muito legal dessa geração também, porque tem uma coisa de um discurso de justiça social, de desigualdade, de que é muito comovente, cara, que a gente não tinha, né? Eles têm mesmo. Fico vendo, fico muito impressionada, assim. E... Não, qualquer coisa que eu saia da linha, assim... Eu também tomo esporro. Eu tomo esporro. Eu tomo muito esporro. Eu tomo esporro. Às vezes eu até brinco com isso também, porque vai até para um outro extremo, Sim. né? Não, a gente também virou um negócio que não dá mais pra falar nada com criança e adolescente, gente. E eu de vez em não sei quando... quem foi que falou assim, não sei quem tá chato. Para, mãe, tá falando que a pessoa é chata. Não sei, eu falei, gente, eu tô falando que a pessoa tá chata. Gente, não, eu amei que a Anitta agora fez uma música falando... Não, e aí as pessoas questionam muito, né? Ela fez uma música falando que a mulher é chata. Gente, a arte pode tudo. A gente não é um negócio, a gente vai mudando, né, Débora? Eu sinto que eu já tive tanta... Eu não tenho nada a ver com a pessoa que eu era com 20 anos. Eu tô também mudando bem. Mas você sente isso com maneira de ser, ou de pensamento, assim, maneira de se portar no mundo, assim? Sim, eu acho que eu julgava mais as pessoas, eu dividia o mundo mais entre bons e maus, assim, sabe? Eu tinha uma coisa... A gente, quando é jovem, acha que a gente sabe as coisas, hoje em dia eu acho que eu não sei nada. Eu tô dando uma sofridinha de, assim, ao mesmo tempo que eu fico assim, caramba, cheguei numa idade onde parece que eu nasci pra ter essa idade, de ter mais tranquilidade, de aprender a falar as coisas de um jeito que, não, sabe, eu não espero mais chegar no limite para falar, porque aí quando você espera... Mas ao mesmo tempo, assim, eu olho umas fotos minhas, assim, com 20, 30 anos, eu falo assim, ai, gente, essa pele, eu dou uma sofridinha, né? E eu vejo que pega meio mal falar aqui, que não é legal, né? Com a gente dizer, não, do caramba envelhecer, mas eu não tô achando exatamente fácil. Eu acho que tem um momento que é bem complicado, né? Eu tenho uma irmã que é 7 anos mais velha que eu. Vocês são 3? Somos 3, que está vivendo o auge da menopausa. E tem uma irmã que é 11 anos mais velha do que eu, que é a mãe da minha sobrinha que mora comigo, que passou pela menopausa, só que ainda não estava nesse momento em que a gente está falando muito sobre isso. Sim, eu virei uma... Eu também. Eu que não estou que ainda, nem tá, mas... eu já tô...
Cara, até meus filhos, eu falo assim, gente, vamos todo mundo falar disso, eles não aguentam mais, coitados. E ao mesmo tempo que a gente tem que falar, né, também eu fico nessa dúvida, assim, será que a gente está também se rotulando demais? Ao mesmo Também tempo que a gente fico nessa fala. dúvida. E a minha irmã, ela fala isso, porque a minha irmã, ela estava vivendo o auge da vida, assim, com 50 e poucos, assim. Então ela fala assim, gente, eu passei pela menopausa meio sem saber. Eu acho que eu tive ali minhas questões, mas na época que eu estava passando, era a época que eu estava, assim, descobrindo aplicativos de relacionamentos. Sei. Então a gente estava outro dia conversando às 3, né? Assim, eu que tô ali na boca para passar por isso, a minha irmã que está vivendo isso, a do meio, a Cíntia, que está vivendo isso muito forte, e a Júnia que passou, tipo, De boa. de boa. Não tem regra, tem gente que não tem gente que não tem sintoma nenhum também. É. E eu também não sei, às vezes eu falo pra caramba, depois eu também. Mas eu acho que daqui a um fico... segundo eu vou enjoar de falar. Mas a gente fica, eu acho, preocupada, né? Então, como hoje a gente também tem muito mais possibilidades de... E acho que a medicina feminina também, ela avançou tanto e a gente quer saber, né? Acho que como curiosas a gente quer também entender. E eu acho que eu fico muito, a minha questão também é muito assim, tem tanta gente que não tem, nem consegue pensar sobre isso. Imagina isso. Entendeu? Então eu Tanto quero... que sofre também. então eu fico querendo meio falar assim, olha, tudo bem se você tiver, né, assim, fico tentando dividir o máximo possível. São Paulo, acho que tem isso, é uma cidade muito generosa com quem vem pra cá. É difícil de chegar e ficar. Mas eu acho, por exemplo, mais generosa que o Rio. É isso que eu ia te Rio, pra mim, foi perguntar, você difícil. acha São Paulo mais fácil que o Rio? E não por não gostar do lugar e das pessoas, eu tenho grandes amigos que são de lá, mas tinha uma dificuldade mesmo de adaptação. A praia com cidade, pra mim, assim, com cidade junto, não dá. São duas coisas pra mim quase que são... Teve uma vez que deu certo, que eu comecei e falei, estava um ano agora, no ano passado no Rio, eu falei, vou nadar. Você nadou no mar? Você nadou no mar? Aprendi. Você nadou no mar? Fiz Nunca aula, que eu tenho coragem. Nadei no mar. Não tinha também. Foi uma coisa assim, eu preciso fazer alguma coisa fora de casa. Eu peguei uma professora, mas ela vai com você. Você se sente totalmente segura, é incrível. Eu podia dizer pra você, pô, um dia eu vou nadar no mar com você, mas seria uma mentira. Seria só pra pegar bem pro programa, mas eu não... Mas dançar pode. Gente, Débora Falabella. Obrigada, cara. Pô, obrigada, senhora.